Vamos ver então nessa aula como é que se trabalha com Unity e com banco de dados. É claro que para você entender o que a gente vai dizer aqui, você precisa ter conhecimentos, pelo menos conhecimentos básicos. Primeiro, de bancos de dados relacionais e da linguagem SQL, e de um outro negócio que é o ASP.NET. Espero que vocês tenham esse conhecimento. Se não tiverem, tem que dar uma estudada. Tem muito tutorial por aí e vocês vão estudar. Agora, nós vamos trabalhar com um banco de dados bastante simples, que é o banco de dados do Access, que tem o complemento MDB. Você não precisa do Access, que é um produto da Microsoft, para trabalhar com esse tipo de banco de dados. Você pode baixar o MDB Plus, que você vai encontrar lá no nosso GitHub, e aí você constrói, você cria o seu banco de dados. Nós criamos um banco de dados que se chama db1.mdb, que você também vai encontrar no nosso GitHub. E esse banco de dados ele tem apenas uma tabela chamada jogadores, que tem duas colunas, nome e pontos. Na realidade, a gente vai usar só a coluna nome. Como é que funciona a gravação? Vocês já viram aí, eu mostrei, mas ela funciona basicamente quando o jogador encosta aí na arca. Então, a gente está colocando esse script na arca, e é aquele script que vocês já viram numa outra aula, que chama-se Vitória. Só que ele foi modificado. Vamos ver então como é que ficou esse negócio aí, linha a linha, né? Algumas coisas vocês já conhecem. A arca ela tem um audio source lá. Então começa aí com essas propriedades aí, audio source. E tem uma primeira aqui que não tem relação com o banco de dados, mas eu já vou falar logo, é que quando também o avatar ele encosta na arca, ele vai liberar a possibilidade dos duelos. Então nós criamos um booleano aí, chama liberou, que é false. E quando o avatar encostar, esse liberou vai passar para true. Depois a gente vai ver o programa lá que vai matar o avatar do inimigo, né, o avatar dos outros, e vai usar esse estático aí, o liberou. Mas aqui, mais importante com relação ao banco de dados, que a gente está definindo uma propriedade que é um string aí, que chama-se nome, depois uma outra aí que chama-se mensagem enviada a C e mensagem recebida a C, e aqui o mais importante, que é o nome do script no servidor. Esse script, que é um script ASP.NET, você coloca no seu servidor lá na some.com, outro qualquer lugar que aceite ASP.NET. O some aí que é o que eu uso e é de graça. Então lá vai ser colocado aqui esse script aqui, grava nome ASPX, que depois a gente vai ver. Existe aqui duas outras coisas, que é MS limpa, MSG limpa e mensagem na lista. No start aqui, a gente pega o audio source aqui, e naquela variável mensagem lista a gente põe aqui o string entre com nome e sobrenome, exemplo Carlos Pontes, que vocês viram que fica lá em cima da janela, né, em cima da tela. E a gente, para fazer essas coisas, a gente tem que usar um guia aqui. E no guia aqui a gente começa com o botão aqui. E esse botão vai disparar aquela tabela de vitoriosos que na realidade está no outro level, né? E a gente vai ver isso depois, que chama vitoriosos. Então, por enquanto, vamos esquecer isso aqui. Mas a gente tem aqui o GuiStyle aqui de texto, o text field aqui,
e o outro do label aqui, que eu acho que a gente nem usa. O mais importante está nisso aqui. É um onTriggerEnter, e aqui tem que ser um enumerator aqui, porque a gente vai usar aquele www que a gente já usou para mudar as skins. Enfim, quando alguém que tem a tag robô encosta lá na arca, porque esse script aqui está lá na arca, o liberou passa para true, toca aquela musiquinha da vitória, e a mensagem na lista, que é aquela mensagem que fica lá em cima, aparece nome enviado, aguarde. Vocês devem estar lembrado isso na demonstração do jogo. E uma coisa importante é o seguinte: a gente pega a mensagem enviada, que vai ter o nome, e vai substituir brancos por tracinho. E a gravação, vocês se prestarem atenção na gravação lá do nosso arquivo, os registros vão ser gravados, o nome, entre o nome e sobrenome tem um underscore, né, um tracinho. E tem a mensagem enviada aqui, que se for diferente de nome e sobrenome, executa isso aqui. Se for nome e sobrenome, não executa nada. Mas se tiver o nome da pessoa, vai executar esse negócio aqui, que é o seguinte: vai ser lá no servidor, a gente vai usar aquele www aqui, com o parâmetro script no servidor, que é aquilo que vai lá em cima, uma interrogação e mensagem enviada a C igual a mensagem enviada a C aqui. Mensagem enviada a C é justamente o nome e o sobrenome aqui já com tracinho. Se vocês não estão entendendo nada, porque vocês não entendem nada de ASP.NET, tem que dar uma estudada aqui, tá? Mas isso aqui vai disparar aquele arquivo ASPX que está lá no servidor. Eu tenho que dar um tempo aqui para receber a resposta, e aquele script lá que a gente vai mostrar daqui a pouco, ele dá uma resposta, um retorno, que a gente pega aqui com www.text e joga em mensagem recebida. Essa mensagem recebida, vocês vão ver que a gente tem que acrescentar no final dela um cifrão. Depois eu vou explicar por quê. Então aqui a gente tem que tirar esse cifrão. A gente tira esse cifrão aqui, né? Passa para string, tira o tracinho, tá? E a gente coloca esse negócio na lista. A lista basicamente é aquela linha que está lá em cima. Mas é importante ver que isso é o que foi feito aqui no jogo. Mas lá no servidor foi feita a gravação no banco de dados, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Se por acaso a pessoa não entrou com o nome, a gente fez o teste com if aqui, o else é que não foi entrado o nome, então não é feito nada. Basicamente isso então é o script que está na arca, que é o Vitória CS, que está lá no nosso GitHub. Vamos ver então o que está lá no some.com, né? Aqui eu tenho o File Manager, e aqui eu tenho uma pasta data, e dentro dessa data eu tenho o DB1MDB, que é o nosso banco de dados lá. E aqui eu vou ter que ter aquele arquivo lá que se chama grava nome ASPX, né? Vamos ver ele aqui, e podemos ver ele também aqui linha a linha. Se você não está entendendo nada disso, é porque você não conhece ASP.NET, tem que estudar, né? Eu dou um page load aqui, e dentro do page load eu só defino a string MSG, e eu tenho aqui o método conectar, que vai jogar o retorno em MSG.
e depois eu dou um response write, quer dizer, eu vou mandar como retorno, isso vai lá então para o Unity, né? Eu vou mandar o MSG acrescentando um cifrão. Esse cifrão é porque o somi.com, quando você grava qualquer coisa, ele depois grava uma propaganda. A maneira de eu tirar essa propaganda é colocar, logo depois da mensagem, eu coloco um cifrão, e quando eu recebo essa mensagem lá, eu tiro o cifrão, então eu me livro da propaganda. Agora, o importante é ver aqui esse método conectar. O que é o método conectar? Basicamente, eu pego aqui, eu faço o request parameters do mensagem enviada C, eu jogo isso aqui em nome, tá? E aqui eu faço a conexão com o banco de dados. Como é que eu faço a conexão com o banco de dados? Eu defino aqui o OCON, que é um OLDB connection aqui, tá? E esse OCON aqui no connection string, ele dá um provider aqui, que é o OLDB aqui, né? Que é especificamente aqui para o Access, e aqui eu coloco o local onde está o meu banco de dados aqui, está em data db1mdb, tá? E aqui eu dou um try finally aqui. O que eu faço? Eu abro o banco de dados, que eu já tenho o OCON aqui, eu dou um open. Depois eu defino o OCMD aqui, que é para eu dar qualquer comando. Ele é um OLDB command. Depois, usando o OCMDB, eu crio o comando, e daqui na connection eu jogo o comando. Esse comando aqui, o que é? Isso aqui agora é SQL. Se você não entende SQL, também não vai entender isso. Então tem que entender de ASP.NET SQL. Eu dou um insert. Inserir na tabela jogadores, nome, nas colunas nome ponto, os valores nome. Esse nome é aquela variável que veio aqui, né? Chegou de lá na mensagem enviada. E aqui eu coloco 0 aqui, porque o nosso banco de dados tem essa coluna aqui de pontos, né, que eu não vou usar. E aí então eu executo esse query, porque esse insert aqui é um query, né? E depois o que eu retorno? Eu retorno aqui o nome, mas gravado como vitorioso. Isso aqui vai ser mandado de volta lá para o Unity, né? Tá? Eu dou um catch aqui, se por acaso deu erro, eu dou um erro, e finalmente aqui eu pego e fecho o meu banco de dados. Então, basicamente, isso aí é o que acontece lá no meu servidor. Vamos então agora para a parte em que a gente lê o nome dos vitoriosos, e para isso a gente criou uma nova cena. Vamos abrir essa nova cena aqui, que a gente chamou inclusive de vitoriosos mesmo. E a gente colocou esse fundo escuro aqui. Como é que a gente faz isso? Na main câmera ali, né? Na main câmera a gente colocou o fundo sólido e escuro aqui. E o mais importante é esse script aqui, que é o script vitoriosos, que a gente vai ver em detalhes aqui com vocês. Basicamente, eu defino aqui umas propriedades. A primeira mensagem recebida C. E o script no servidor aqui, que vai estar lá no SOMI, agora chama-se lenome.aspx, é também um ASP.NET, você tem que saber ASP.NET aqui para entender. Mas basicamente, depois eu tenho um string aqui que vai receber o retorno, e eu tenho aqui uma definição da janela, né? A janela que vai receber a lista. Tem um scroll aqui também. Se você não entende isso, precisa dar uma estudada lá no GUI, né? Como é que você cria aqui uma janela com scroll, etc, etc. O importante é o seguinte aqui. Como é que eu disparo lá no servidor aquele arquivo lenomes.aspx? No start aqui, eu tenho que passar pelo enumerator, porque eu vou usar aqui o www e o yield aqui, né? Então vai dar um tempo aqui, eu tenho que usar sempre o enumerator. E aqui, ó,
eu estou chamando o script no servidor que está definido ali em cima. Quando eu receber o retorno vai vir em www.text, que eu jogo em mensagem recebida aqui, tá? E na mensagem na lista, o que eu faço? Eu dou uma limpada na mensagem recebida, que como eu falei para vocês, quando a gente manda alguma coisa lá do servidor, ele vem com o anúncio. Para tirar o anúncio, a gente manda com um cifrão no final da mensagem. E aqui, usando esse split, a gente limpa o que está depois do cifrão, que é justamente o anúncio. Agora, o importante aqui mais é justamente a definição desse quadro, né, onde vão aparecer os nomes ali. Eu tenho que definir aqui style, e nessa janela eu tenho embaixo, vocês devem estar lembrados, né, da demonstração, que eu tenho um botão de reiniciar que vai me chamar aqui aquela cena que é a cena 2, que é o reinício do jogo. Mas eu tenho aqui também, eu defino o style da janela. Basicamente eu estou definindo aqui mais o tamanho da fonte, isso aí quebra o galho. E depois, na realidade, eu tenho que criar a janela mesmo, que esse Windows, o Windows que tem aqui esses parâmetros, inclusive esse método aqui, janela 1, que é justamente isso que vai aqui embaixo. Aqui nesse lista nomes vitoriosos é o título, e aqui eu estou usando o style aqui, o InStyle. Tem que usar o style sempre porque eu estou trabalhando com o celular, senão fica muito pequenininho esse negócio. Eu tenho aqui esse método janela 1, que na realidade é a construção da minha janela, né? Então está aqui a janela, tem o style também, e tem aqui a janela com a textárea. Nessa textárea é que eu vou colocar aquela mensagem na lista. Como é que eu faço para aparecer um nome embaixo do outro? Eu coloco, depois de cada um dos nomes, eu coloco um /n, que é justamente para ir para outra linha. Agora, eu já vou colocar isso na mensagem que vai vir lá do servidor, e é justamente esse programa no servidor que a gente vai. Vamos analisar então o script lenome ASPX, que fica lá na SOMI. E ele começa aqui com page load. Eu defino o string MSG e vou definir aqui o método readDB, que vai jogar o retorno dele em MSG. E esse MSG eu vou jogar lá de volta lá no Unity, usando o response write aqui, acrescentando aquele cifrão no final. E o que é o nosso método readDB? Aqui, eu primeiro defino um string que é um select, que é a query, né? Que é um select tudo da tabela jogadores. Depois eu vou criar aqui a conexão, que é o OCON, que é um ORDB connection, tá? Usando essa connection string aqui, que me remete aqui ao banco de dados DB1 que está lá na pasta data. Se você não está entendendo isso, é porque você não entende nada nem de SQL nem de ASP.NET, tem que estudar. Depois eu abro então o banco de dados aqui, eu abro a conexão na realidade, e aí eu crio um dataset. É assim que trabalha o .NET, né? É com dataset. Eu crio um dataset aqui DS, depois eu crio um data adapter aqui. Nesse data adapter eu tenho que entrar com aquele select e com a conexão aqui com parâmetros, e depois eu carrego aqui, ó, em jog, né? Eu carrego aqui o DS. Eu crio aqui um dataset DST e jogo o DS em DST. Depois eu abro uma lista, que é um string, eu abro ela com 0 e depois eu dou uma varrida nessa tabela jogue aqui, que é justamente que eu defini lá em cima. Essa é que era a minha tabela, né? Virou um dataset.
eu dou uma varrida nela aqui, linha a linha, o número de linhas aqui, e vou jogando em lista. Lista é aquele string, eu vou jogando nome, tá? E eu substituo o nome, no nome eu substituo o tracinho por branco, e no final eu jogo aquele /n. Que o /n é justamente para dar a linha, né? Para ir para a linha, por cada nome está numa linha. E eu dou o retorno desse list aqui, que vai cair lá naquele meu script lá. Então, basicamente, é isso aí que é a leitura do nosso banco de dados. Acho que a única coisa que ficou faltando aqui no nosso curso é mostrar o script do Elo, né, que foi liberado, e esse script ele está lá no robô, é mais um script. Eu podia colocar isso lá naquele script muda, mas eu resolvi fazer um outro script aqui, que é muito semelhante àquele, chama do Elo, e a gente está vendo aqui linha a linha, né, eu defini o entrante, o photon view, o start aqui e o audio source, é aquele mesmo barulho, né, que aquele barulho você está morto, né? Na realidade, eu tenho aqui o enumerator, que é um trigger, né? E aqui sim, aqui já é algo de diferente. Eu estou testando aqui se aquele liberou, né, que estava naquele script Vitória aqui, se ele está true. E a outra coisa, eu tenho que verificar se a tag do objeto que colidiu com o robô, se tem a tag bala, porque todas as bullets, né, tem a tag bala. Se aconteceu esse negócio aqui, no Ozer aqui, então, o que acontece? Acontece isso aqui, eu tenho que buscar aqui qual que é o robô clone, né, o entrante, eu dou uma esperada de alguns segundos aqui e jogo esse robô lá naquela entrada que é justamente a entrada. Quer dizer, o cara morreu, ele voltou para o início. Basicamente é isso. Então, gente, com isso aqui, aparentemente acaba o nosso curso e acaba a série de cursos também sobre Unity. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Continuem no nosso canal, que a gente vai ter sempre cursos aqui sobre desenvolvimento de games e coisas em realidade virtual. Muito obrigado, fique com a gente.